Amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, gostaria de deixar uma meditação, sentir de Deus de trazer uma meditação para os amados irmãos, uma mensagem muito explicativa acerca do chamado de Deus, porque certamente, certo estás que Deus não unge cabeça errada. Amados, o que eu entendo com isso? Deus, o governo de Saul já estava rejeitado, porque Saul já não fazia a vontade de Deus. Saul perdeu a direção de Deus para seguir a sua própria direção. Então Deus fala com o profeta Samuel que se dirigisse diretamente à casa de Jessé o belemita. Mas a história vai dizer que Samuel diz para o Senhor: Senhor, o que farei eu se Saul descobrir que eu vou à casa de Jessé para ungir o filho de Jessé? E Samuel não sabia quem era o filho que ia ser ungido. Não sabia qual a cabeça que seria ungido. Só que Deus manda Samuel ir à casa de Jessé o belemita para ali, olhar atentamente para um dos filhos de Jessé, e assim Deus o escolhera. Mas interessante, queridos, que nessa história você vai ver que Deus ele vai e mostra o caminho, a direção a Samuel. Porém Samuel, ele por um momento, pela formosura, ele vai atentar-se para a aparência dos irmãos, de Davi. Mas ali passa Eliabe. E Deus fala com ele, não é este. Porque Samuel ele vai atentar para a aparência. Ele vai dizer: nossa, este homem é de boa estatura, de boa aparência, certamente esse é o ungido do Senhor. E Deus fala com ele: Samuel, você atenta para a aparência, você olha para o que os olhos te mostram, mas eu atento para o coração. A minha escolha não está na aparência, a minha escolha não está na formosura, a minha escolha está nas qualidades. Davi tinha qualidade. E passa-se, Eliabe, não é. Abinadab também não é. Samar também não é. E a história vai dizer que se passaram 7 filhos, mas a história só apontam 4 filhos, que é Eliabe, Abinadab, Samar e depois Davi, mas escrito está 7 filhos, que os 7 filhos passaram a presença de Samuel, o sacerdote, para assim Deus o escolhera. O que eu quero te dizer nesta manhã? Que são 3 qualidades que Deus chama, 3 qualidades, e características que Deus chama no homem. O primeiro é o chamado. Certamente tem que ter o chamado de Deus. O segundo é o conhecimento do Deus que você serve. Porque Davi tinha total conhecimento. Davi tinha total conhecimento das Escrituras, da Torá, tinha total conhecimento, porque é passado de geração em geração
as leis do Senhor. E terceiro, unção do Espírito de Deus. Davi tinha total unção no Espírito de Deus. Um jovem excelente, mancebo, a história vai dizer que quando ele, Samuel fala com Jessé, olha só, acabaram-se os mancebos, aí Jessé, não acabou não, tem um que está lá nas malhadas, tem um que está cuidando das ovelhas. Ou seja, Deus chama um jovem com qualidades de pastor de ovelhas. E chega esse rapaz, quando ele é chamado, né? Um dos mensageiros vai lá chamar a Davi. Davi chega, aí Deus fala, é esse, unge a rei. E Davi foi separado e ungido a rei. Muitas das vezes nós vemos muitas pessoas, de fato até lideranças, usando, né, o seu total conhecimento para ungir pessoas desqualificadas, ou até mesmo que não têm unção da parte do Senhor. Infelizmente, o importante é, né, você ter essas 3 qualificações, que é chamado, conhecimento do Deus que você serve e unção do Espírito de Deus. Porque não adianta não ter unção do Espírito de Deus. Eu posso ter conhecimento e não ter unção. Entendeu? Eu posso ter total conhecimento da palavra de Deus e não ter unção. Então o importante de tudo, é ter unção naquilo que faz. É ter evocacionamento para o que você faz. Você não vai estar em local de destaque ou qualquer outro local de responsabilidade se você não tiver unção, se você não tiver o chamado, se você não tiver conhecimento. Há muitas cabeças ungidas erradas de qualquer forma, fora da presença, né? Fora da presença de Deus. Não tem a presença de Deus, não tem total conhecimento de Deus. Só talvez tenha conhecimento na mensagem, mas infelizmente não tem convívio, não tem experiência, não tem bagagem. Tem que ter bagagem, tem que ter experiência. Davi tinha experiência que sobrava. Davi tinha bagagem que sobrava para poder ensinar. Já jovem com qualidades para ensinar. E infelizmente há muitos que acham que podem ensinar sem bagagem, podem ensinar sem conhecimento, não tem vida, não tem bagagem espiritual, não tem vida, não tem história. Construa a sua história. Davi construiu a história dele. Nós temos que construir a nossa história. Presbítero Alex, posso eu ter chamado? Posso eu ter evocação para o chamado? Posso eu ter um bom episcopado? Você pode ter tudo isso, querido. Mas basta você ter que buscar a presença. Não adianta você achar que você tem a presença e você não tem. Porque muitas das vezes faz me lembrar de Sansão. Sansão estava com a presença, mas Deus não tirou a presença de Sansão. Sansão que saiu da presença de Deus. Sansão se entregou totalmente para aquela mulher e se entregou para aqueles homens para que fosse preso, fosse humilhado. E porventura ele, no momento oportuno, ele se humilhou diante do Senhor e pediu: ó Deus meu, me dê a última chance de ter a oportunidade, de ter a força para que o seu nome seja honrado, não seja humilhado diante desses que estão me humilhando. E Deus dá a última força para Sansão. E a palavra de Deus vai dizer que no finalzinho que Sansão,
ele matou não sei quantos mil homens, mais na morte do que em vida. Por que na morte do que em vida? Porque Sansão morreu. Sansão estava diante do cenáculo e segurou ali entre os pilares e empurrou os pilares caíram e levou todo mundo junto com ele. E ele resgatou a história de Israel. Mas poderia ser diferente? Poderia ser diferente. Porque Sansão, ele era nazireu, ungido do Senhor. E ele não deveria contar o seu segredo. E ele contou o seu segredo por amor de uma mulher. Infelizmente está muita gente contando segredos que não deveria contar com pessoas. Segredos teu com Deus é secreto. É dentro do seu quarto. Fecha a tua porta em secreto, porque em secreto o teu Deus responderá. Queridos, não se fala nada em secreto para pessoas. Não se conta segredos que é teu e Deus para outras pessoas. É o que acontece, muitas das vezes as pessoas sofrem porque contam segredos que não é para ter contado, histórias que não era para ter falada, entendeu? E passam por momentos difíceis, passam humilhação. Mas sejamos simples como Davi foi simples. Sejamos humildes como Davi foi humilde. E faço toda esse entendimento que na caminhada devemos buscar a Deus. Sobre todo conhecimento devemos buscar a Deus em espírito e em verdade. Devemos buscar a Deus em espírito e em verdade. Temos que ter a presença dele no meio de nós, ou dentro de nós. Na verdade é dentro de nós. A presença tem que estar dentro de nós. Porque só no meio do arraial, entendeu? Não dá. Eu quero a presença dentro de mim. A presença de Deus tem que estar. Aonde estiver, a presença de Deus tem que estar. E assim na sua vida também. Fique com Deus, fique na paz. Que essa mensagem venha falar ao teu coração. A paz.